Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Hoje é daqueles dias que eu não estou no lugar habitual das gravações e tá chovendo e tem barulhos externos, mas vamos lá, né? Não vamos parar o baile aqui que tá bacana, Hoje eu pensei em ler alguns comentários, porque cada vez mais que eu li os comentários, eu falei, nossa, que legal, às vezes supera muita coisa que eu mesmo falei, né? Os só comentários ali dão um show de bola. Então eu separei alguns aqui, então, não são muitos também, mas vamos lendo, vamos comentando, né? E eu volto a falar para você, às vezes eu vou ler os comentários, não leu o meu, mas fica tranquilo, uma hora a gente vai... Eu vou trazer mais episódios assim, entre os podcasts, entre os episódios, tá? De ler comentários. Mas eu acho proveitoso sim a gente ler sim, porque compensa, porque eu volto a falar, às vezes... É muito mais interessante o que as pessoas comentam ali do que os 40, 50 minutos que eu falo de podcast, tá? Então vamos ver aqui. Qual que eu separei? Como que chama? Eu já falei que eu tenho a visão muito limitada, né? Não sei se é a idade, mas a pessoa aqui... Meu pai do céu, cadê o óculos? Cabe. A Cabe comentou o seguinte... Conversei com meu pai ontem sobre minhas dúvidas sobre Joseph Smith e as safadezas que ele fez. Falei de maneira respeitosa na hora. E ele disse para eu parar de dar atenção para isso porque é Satanás tentando me afastar. Mas eu estou em um momento que eu sinto nojo de Joseph Smith e às vezes sinto que é Deus tentando me revelar que essas coisas não são verdadeiras. Mas ninguém na igreja aceita que a resposta de Deus pode ser não. Lembro que na missão as pessoas diziam que não receberam resposta sobre o livro de Mórmon. E nós éramos obrigados a dizer, orou errado então, irmã, ora de novo. Eu tinha vergonha de mim mesma na missão ao fazer essas coisas. Então, Cabe, obrigado por você ter comentado. Você me fez lembrar várias coisas aqui, né? Que deu para entender que você fez missão e também, como eu, já viu muitas pessoas responderem. Orou para saber se é verdade? Orei, mas não senti nada. E nós forçávamos a barra para... Não, então você não orou certo. Então quem respondeu foi inimigo. Olha só, né? Que coisa. Tá vendo? Não é só eu. Isso aí acontece muito mesmo. É aquela coisa. Deixa eu mostrar que a minha verdade é a única verdadeira, porque por coerção. Aí você vai lá e tenta coagir. Mas muito bem aqui colocado este comentário. Vamos continuar então, mais alguns comentários aqui. Quer ver se desaparece aqui, aparece de novo. Quem comentou aqui agora foi o Marcelo Cavalcante. Ele comentou: revelação é o... Não vou falar, né? Revelação é o que rola é nepotismo mesmo. Sim, se eu não me engano, é o episódio que você comentou aqui, é quando a gente falou sobre filhos de líderes, por exemplo, né? Por exemplo, aqueles 70 que estão lá na autoridade geral, 70, que são autoridades gerais e logo os filhos deles que estão crescendo também viram autoridades. A gente sabe, não, é porque os filhos são bem retos ao Senhor, porque são filhos. Para com isso, é dever favor, é nepotismo mesmo, um monte de coisa. Obrigado por comentar, Marcelo Cavalcante. Decifrando o mormonismo, minha amiga Vera, já bateu bastante papo com a gente aqui no podcast. Ela disse assim: oi Paulo, na minha ala precisava trocar de bispo, porque o atual na época estava no cargo há 8 anos. O presidente da estaca arrumou tudo para trazer o priminho dele para assumir o cargo de bispo. Com 27 anos de idade, recém-casado, ficou desempregado e pagava aluguel na capital. Veio para nossa ala, recebeu um apartamento pronto para morar na nossa área. Um trabalho de manutenção das capelas e uma arrogância e soberba que não tinha como aguentar. Todo mundo odiava, acho que é isso que errou essa palavra, mas acho que é isso. Todo mundo odiava miudinho com ele. Alguma coisa eu não entendi, tá, Vera? Só esse pedacinho. Porque senão vinha o presidente da estaca chamar a atenção. Serviu 4 anos como bispo e depois foi para outra estaca, porque tinha comprado uma casa lá. Eu entendi o que você falou aqui, viu, Vera? Na verdade é isso que acontece mesmo. Você falou do priminho, me veio aqui na cabeça agora
quando teve um presidente de estaca que colocou rapidinho um parente que chegou como bispo. Sabe, imagina um membro novo que veio não sei da onde, é meu parente, tá? Ele subiu rapidinho. Tá vendo como é que é? É isso aí, é isso aí. Tá devendo um favor, ou é o queridinho, ou tá na panelinha. Isso aí é o que mais tem lá dentro. Roberto Alves comentou o seguinte: minha esposa está querendo se batizar na igreja dos Mormons. Já passou até pela entrevista. Me ajuda a orientar ela toda a verdade. Conheço tudo sobre o livro de Mormon. Olha, Roberto, aqui você está pedindo ajuda, né? Me ajuda, tal. E ela está prestes a se batizar. É o seguinte, né? Hoje em dia está mais fácil, cara. Antigamente, as pessoas recebiam as orientações, as mensagens, as palestras dos missionários e eram difíceis de procurar se você quisesse saber algo mais. Hoje está mais fácil. Se ela quisesse, por exemplo, ela não sei como que é a oportunidade ou como que está a cabeça dela. Às vezes ela está gostando do que está ouvindo e sabe-se lá o momento que ela está internamente, né? Mas sei lá, talvez se ela realmente estiver querendo colocar a prova, ou às vezes ela quer aceitar, tá legal lá, e às vezes não sei como é que eu volto falando, não sei como é que tá o momento interno aí dela, da necessidade e o que foi preenchido com o que foi apresentado para ela. Mas hoje em dia, se ela for dar um Google ali, ela consegue saber um monte de coisa. Antigamente era muito difícil, né? Então é uma saída, se ela quiser ver alguma coisa, ela consegue encontrar para testificar. Né? Geralmente o que eu falaria, talvez existem umas outras opiniões aí que seria bacana se você quiser ver, tal. Talvez dar um Google, por exemplo, entende? Ela consegue acessar vários materiais para ela tomar a própria decisão, né? Beleza? Então vamos lá. Roberto Alves. Opa, é o mesmo, né? Você comentou 2 vezes. Você comentou no outro comentário. Obrigado pelos seus vídeos, aprendi muito. Beleza, né? É que quando a gente põe o podcast no YouTube fica um formato de vídeo. Por isso que ele falou obrigado pelos vídeos. Mas eu que agradeço, viu? Obrigado por você estar aqui com a gente. Flávio comentou o seguinte: tem várias hierarquias de canalhas. Canalha bispo, canalha secretário, canalha conselheiro, canalha presidente de destaque, etc. Quer revelação? Bispo que furta o dinheiro do dízimo, assedia mulheres, coage. Flávio, até tô dando um coraçãozinho nesse momento para você aqui nesse comentário, que é como que eu não tinha visto. É verdade, viu, cara? Eu já falei que tem muitas pessoas boas na igreja. As pessoas me criticam às vezes porque eu uso a palavra muito canalha, né? Canalha, não sei o que tem. Mas sei lá, tem hora que eu não consigo usar outra palavra. Até hoje eu não encontrei outra palavra para substituir por canalha. Quando eu lembro de certos elementos lá dentro que tem a capivara mais suja que pau de galinheiro e às vezes tem atitudes piores do que pessoas que nunca nem pisaram numa igreja. Então é verdade, né? Tirando pessoas muito, mas muito boas que eu conheci lá dentro, reconheci mesmo, tem lá. Mas tirando algumas peças raras lá, que às vezes eu trago até história pra cá, realmente são um bando de canalhas de tudo do jeito que você falou aqui, tá? E tem mesmo em todas as esferas lá dentro. Geraldo Vilela comentou o seguinte: é interessante que as revelações são só para explorar os membros e tirar seu dinheiro, e ainda quando fazem alguma atividade, os membros levam um prato e se quiserem comer desse prato tem que pagar, porque o dinheiro é para despesas dos jovens nos acampamentos. Você me fez lembrar aqui uma outra coisa também, né? Isso aí é verdade o que ele falou. Sabe aquelas atividades que cada um te leva um prato? Às vezes em noite de integração tem. Mas eu me lembrei específico do momento que você falou aqui, ó. Vou ler só essa partinha, ó. Quando fazem alguma atividade, os membros levam um prato e se quiserem comer desse mesmo prato que levou, né? Tem que pagar porque o dinheiro é para despesas dos jovens nos acampamentos. Eu me recordo, sim, já até participei. A gente levou coisas lá para uma atividade que era para ajudar os rapazes e as moças a terem dinheiro para pagar o acampamento. E quando chega lá, você deixa o prato ali e depois tudo é vendido. Então até o que você levou é vendido. Às vezes eu penso muito sobre isso. Eu já vi pais. Olha o que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso, já que ele tocou no assunto sobre acampamento, né? Teve um
pais, né, que eu conheci uma vez quando eu estava trabalhando no bispado, que eles se esforçaram tanto para pagar um acampamento para um filho, e era aquele acampamento, sabe, de 850 ou 900 reais, eu não lembro. Na época eu fiz até um episódio de podcast falando. Não, na época não, né? Depois, posteriormente, já um tempo atrás, eu já coloquei um podcast contando essa história. E eu lembro dessa família, eles estavam lá juntando e foram levar lá no bispado, eu estava no dia, entregaram para o bispo, eu estava como conselheiro, e eu vi o pai entregando, sabe, bem suado mesmo o dinheiro do acampamento. Eu falei, olha, com muito custo a gente conseguiu aqui, ó, eu não lembro se era 850, 900 reais, uma família que passava necessidade, mas queria que o filho fosse. Aí o bispo ainda pega e fala assim, agora ele vai, hein? Aí eu fico pensando, meu pai do céu, hoje, depois de tudo que a gente aprendeu, né, a gente consegue ver, uma corporação bilionária, que tem uma investigação de desvio de 100 bilhões, comprando ações de empresas, hotéis, shopping centers. E eu fico pensando, putz, às vezes lá na ponta, lá tem um membro dessa corporação que está fazendo de tudo para o filho, por exemplo, participar para ir no acampamento, fazendo das tripas coração, como diz o ditado. Isso é doído de ver, sabe? Eu lembro disso aí, é complicado. Não é uma coisa que eu gosto de lembrar, mas eu sei que aconteceu. Mesaías Daniel comentou o seguinte: 2 pontos. Primeiro, sobre a família em altos cargos, me lembra os coronéis daquelas cidades do interior. Segundo ponto, revelação, chamados locais, nunca tem revelação para pessoas que você não gosta para trabalhar ao seu lado. Eu entendi o que você falou aqui, meu amigo Messias Daniel. Realmente, sabe? E eu já vi cidades do interior dessa forma na igreja e parece sim que são liderados por aqueles coronéis. Verdade mesmo, é verdade que ele falou aqui. E às vezes todos aqueles do bando lá são os presidentes do quórum, líder do grupo de sumo, tá? Vai formando ali, né? E é verdade, e revelação é complicado, viu? A gente sempre fala isso. Eu fico pensando aqui as pessoas que eu já vi machucar muita gente com coisas que falaram, machucar o emocional de muitas pessoas abusivas como líderes. Aí eu fico pensando, caramba. Aí você vai falar, não, mas foi chamado por revelação. É complicado. Aí a passada de pano é aquela que eu sempre comento aqui, né? Ah, não, mas o Senhor chama as pessoas, ele capacita os escolhidos, né? Ele não chama os capacitados. Eu fico pensando, poxa, então quantos emocionais alguém vai ter, um líder ruim vai ter que destruir até que ele se capacite? Isso não tem cabimento, isso aí não tem nada a ver, né? Mas é assim mesmo. Obrigado por comentar. Deixa eu ver aqui. Ivaneide de Souza comentou o seguinte, vamos ver. Nossa, eu tô vendo no aparelho aqui, de repente eu aperto alguma coisa e desaparece tudo, né? Então tem que procurar. Ivaneide de Souza disse o seguinte: o filho do meu presidente de missão foi servir em New York, acho que é isso, tá? Que você quis dizer aqui. Pois é, revelação pura. Uma colega de capital foi chamada para servir no interior do estado. Ela recusou, reenviando o chamado, e ela foi enviada para o Nordeste. Revelação pura e total. Deixa eu dar um coraçãozinho aqui que não estava também. Ivaneide de Souza, acho que vocês estão ouvindo a chuva, né? Eu falei para vocês que vai ter bastante barulho externo hoje, que eu não estou no lugar habitual. Então tem uma chuvinha aí rolando aí no fundo. Mas fazer o quê, né? Mas eu entendi o que você falou aqui, Ivaneide de Souza. Realmente isso aí eu já comprovei muito. Eu já dei um exemplo aqui de uma unidade da igreja que eu já conheci, que tinha várias pessoas, se não me engano, era 7 ou 8 rapazes. E todos foram para o Nordeste, no Centro-Oeste do Brasil, não sei o que tem. E só o filho do presidente da estaca e que era amigo de uma autoridade, que todo mundo sabia, era visível essa amizade, só ele que foi para o exterior, não lembro para onde. Aí eu fico pensando, não é nem o favoritismo quanto a isso, entendeu? Hoje a gente se esforça, eu mesmo já fui para o exterior, não precisei da igreja para isso, mas eu fico pensando, você está vendo como o tratamento é seletivo? Como as coisas são diferentes? É complicado, viu? É complicado. Ivaneide, obrigado por ter comentado isso, viu?
Alice Olívia, se eu tô repetindo comentário, o que eu tô lendo aqui? Às vezes, repetindo o que eu falo, a mesma pessoa, porque às vezes ela comentou, tá? A Alice Olívia comentou: não se preocupe, irmã, limpe a capela e revelações virão. Nossa, você me fez lembrar aquele episódio que eu já contei aqui. Na verdade, eu contei algumas vezes já esse episódio daquela irmã. Eu vou contar rapidinho. Daquela irmã que ela estava com problemas sérios, aparentando depressão, ansiedade crônica, e ela foi pedir ajuda para o bispo lá numa maneira já bem debilitada. Você olhava para a pessoa, poxa, parece que ela tem algum problema emocional forte ali. E o bispo falou: irmã, canta hinos em pensamento que isso aí vai passar. Deu uma semana, a mulher estava no hospital tomando medicamentos para poder superar. Aí eu fico pensando, caramba. É isso aí, irmão. Limpar a capela e receber revelação. É complicado. Hoje não dá para colar mais isso. Se você acorda às 5 da manhã para trabalhar e ainda vai limpar a capela, eu queria que você repensasse isso. Você tá me ouvindo aqui. Mas eu faço porque Cristo vai me abençoar. E sei lá, viu? Para pensar que lá em cima, no alto escalão da corporação, tem autoridades de presidências, apóstolos dormindo com travesseiros de pena de ganso e viajando de jatinho. E você acordando 5 da manhã para trabalhar e arrumando o seu tempinho para ser abençoada, para poder limpar a capela e fazer as coisas. É complicado isso. E eu sei que tem aquele sentimento interno: não, mas eu tô fazendo porque Deus vai me abençoar. E com eles lá, foi mais fácil então com eles, né? Que dormem de travesseiro de penas de ganso. Talvez com eles foi mais fácil, né? É complicado isso, viu? Vamos ver aqui. Fernando Cardoso da Cruz: revelação para os pobres passarem pano na capela e revela a prostituição do corpo com os abastados. É verdade, viu, Fernando? A revelação para os pobres na verdade, a passada de pano, né? É complicado, sabe? As pessoas passam pano para tudo dentro da igreja. E eu fazia isso demais. Eu sempre tentava achar uma justificativa para as coisas, sabe? Mas é isso, né? É aquela passada de pano que as pessoas dão. Não, eu estou indo para limpar a capela, por exemplo, porque precisa e o Senhor vai me abençoar. E sempre essa é a passada de pano. Eu sei que eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. É isso. A pessoa vai pensar isso limpando a capela. Mas se parar para pensar mesmo, é o que eu falei. Tem gente andando de jatinho lá em cima, com ações, comprando hotéis e dormindo em travesseiro de penas de ganso, tá? Filho do Goiás. Se eu não me engano, a gente já leu um comentário de vários aqui, né? Estamos vendo que no episódio anterior que eu li comentários, mas não tem problema nenhum. Vamos ler aqui, ó. Filho do Goiás comentou assim: pedi tantas bênçãos espirituais, perdi na verdade, perdi tantas bênçãos espirituais e materiais no evangelho, só decepção, como no vídeo anterior. É verdade, eu fiz um podcast que falei sobre decepção, e você deve estar se referindo a esse episódio. E é verdade, sabe, eu conheci muita gente também que pediu tantas bênçãos e sempre chegava para poder ter um conselho com o líder, falar que está faltando, você não é o suficiente, e não é o suficiente, e você renegando cada vez mais as coisas para você, para si próprio. É complicado, viu? Então vamos ler. Mais um comentário aqui, né? Só mais último aqui. Fiquem tranquilos, logo faremos. Eu estou até adorando a ideia de, entre os episódios, trazer alguns para ler comentários, tá? Então vou fazer mais. Então vamos lá nesse último aqui de hoje. A Marília Lemos, é isso mesmo, né? Lemes, Marília Lemes comentou o seguinte: poxa, acho que fiquei louca ou anestesiada por anos. Fui batizada em 1986. Sofri tanto nesse lugar, tanta humilhação, servi em quase todos os chamados, missão integral, um presidente racista, odiava negros, pobres, servi como missionário que o pai foi autoridade geral, aprontou um monte, era rico, né? Então terminou com honra. Como me arrependo de ter sido tão idiota, inocente e burra, viu? Marília Lemes, só uma coisa que eu não concordo aqui que você falou,
é você se sentir idiota, inocente, burro, sabe? Na verdade era um processo, não sente assim não. Isso tudo que você falou tem lá dentro, tem muita coisa lá dentro. Eu presenciei tudo isso, também fui quase todos os cargos que tem para trabalhar e presenciei muita coisa, fiz missão, quase igual você falou aqui. E tive companheiros também que foram peças raras na missão, eu tive que aguentar muita coisa. Mas não é por isso que a gente tem, eu aprendi isso a duras penas. Nós não devemos nos tratar dessa forma, sabe? Idiota, inocente, burra. Não, você não é isso. Você não é isso. Você estava vivendo um processo onde em algum momento teve que ser preenchido algo e você estava seguindo. E naquele momento a sua percepção é que era bom aquilo. E aos poucos nós vamos mudando. Então não é porque nós mudamos e aprendemos que um lugar diferente é mais proveitoso hoje, não é por isso que o que nós vivemos somos tontos, bestas. Eu não gosto de quando as pessoas falam assim, sabe, Marília Lemes, de todo o coração que eu tô falando para você, não se sinta assim não, se sinta assim não. As pessoas falam direto para mim, me arrependo de ter passado tanto tempo na igreja. Pô, eu passei 40 anos. Né? E eu não estou falando que foram 40 anos jogados fora. Foram 40 anos que eu não tinha a percepção que eu tenho hoje. E lógico, já teve aquele momento que eu falei, caramba, eu fui burro, não sei o que. Não, mas eu acho que a gente não tem. Lembre-se sempre disso. O dia que você for querer falar isso para você mesmo, idiota, inocente, a igreja não merece. A corporação Mormon não merece que você chegue em algum momento e fale isso de você mesmo por causa dela. Eu fui burro, ou por estar tanto... Não. A corporação Mormon pode ter me enganado, ela pode ter feito isso. Então eu não sou tudo isso, porque muitas das coisas que eu não aprendi lá e hoje eu sei foi por causa dela. Então eu não sou tudo isso. Na verdade, a mal-caratice e a canalice vem dessa corporação, desde lá de trás do seu fundador, que lotou de mentiras toda a fundação dessa corporação e permanece até hoje. Mas que legal, acho que comentamos aí um bom tanto de comentários. É que a gente vai comentando, né? E é legal, poxa, bacana, tá vendo? Se eu li seu comentário aqui, parabéns por ter comentado. Se eu não li, eu vou ler ainda seu comentário, porque algum momento vai chegar, porque eu quero fazer mais episódios assim. Então continue comentando e eu acho que faz toda a diferença, Aí não fica aquela coisa de batalhão de um soldado só, né? Só eu venho aqui e fico falando, não. Mas não, o comentário é isso aí, é complemento, e é isso que estamos fazendo, tá certo? Eu sou muito grato mesmo pela ajuda que todo mundo está dando nessa corrente do bem. E vamos continuar dessa forma. Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.